Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula você irá aprender sobre placas tectônicas. Então, será tratado sobre como o conhecimento evoluiu para chegar no entendimento de que a litosfera não é um bloco único e sim fragmentado em placas e como essas placas se movimentam, quais mecanismos estão por trás, né, dessa dinâmica de placas tectônicas. Vamos lá, preste atenção para mais esse conteúdo de geografia. O planeta Terra está em transformação desde o seu início, ou seja, há 4,6 bilhões de anos ele sofre aí alterações. E nesse processo existe a interação entre materiais sólidos, né, a parte sólida, com a parte fluida. Por exemplo, né, a sólida, no caso, as rochas, que constituem a crosta, né, no caso, tem a crosta oceânica, também tem a crosta continental, e o manto, né, que também é um sólido. Depois, a parte fluida, né, a gente pode pensar aí na atmosfera e também na hidrosfera. Então, esse movimento dessas partes sólidas e também fluidas e o contato vão gerando transformações, né? Só que essas mudanças, as transformações mais significativas, elas ocorrem aí numa escala de tempo geológico. E aí qual que é a diferença? É que nós, com a nossa condição, né, de uma vida curta, uma vida efêmera, né, o tempo nosso não dá para perceber mudanças significativas no planeta. Então, nós não iremos perceber, né, a formação de uma cordilheira, né, ou o processo de erosão que levaria ao seu fim. Também não iremos perceber, né, como um caso aí da formação do Oceano Atlântico. Então, é um processo de separação. Também não temos aí possibilidade de perceber a formação de uma bacia sedimentar. Então, os depósitos ali, né, o material sedimento depositando ao longo de milhares, milhões de anos. Então, não temos essa capacidade. E o deslocamento de placas tectônicas, ele é de alguns centímetros por ano. Então não é algo perceptível a não ser, né, com aparelhos de grande precisão. E aí o que acontece? Ao longo de milhões e milhões de anos na escala geológica, esses poucos centímetros tornam-se significativos. Então, por conta disso. E aí, o que é, né? O que são aí as placas tectônicas, né? O que são placas tectônicas? Pensa então na parte da litosfera. Então, a litosfera, que é a camada aí de rochas que compreende a crosta e uma parte superior do manto, né? Ela não é toda homogênea, um bloco só. Não, ela é fragmentada, ela é separada. E esses fragmentos da litosfera são as placas tectônicas. Então, aí, né, a litosfera ela tem, né, a parte da crosta, que a crosta vai ter diferença de espessura, crosta oceânica e crosta continental. Além disso, né, então tem uma parte do manto, né, a parte superior do manto. E por estar, né, essa parte superior do manto junto com a crosta está acima de uma parte do manto chamada astenosfera, tem o deslocamento dessas placas. Então, veja só, aquela videoaula de estrutura interna da Terra, eu expliquei, né, sobre as camadas do interior da Terra, mas existem dois modelos. E aí, o que ocorre? Analisando as propriedades químicas, né, das camadas, percebe-se que o manto ele é sólido, mas então o manto é sólido, mas ao longo do tempo de milhões, bilhões de anos, ele tem um comportamento ali, né, devagar, bem lentamente, que é um comportamento dúctil.
um comportamento sólido plástico. Então aí há esse deslocamento da litosfera que está sobre essa parte chamada astenosfera. Esse processo é bem lento que ocorre, né, do deslocamento, e o mecanismo que a gente vai aprender, né, é por conta aí da transferência de calor das partes internas do interior, né, das partes internas da Terra, das camadas, lá do núcleo, né, do núcleo interno, indo para o núcleo externo, e aí chegando no manto, esse processo, né, de perda de calor, né, do interior da Terra desde o seu início e também do decaimento radioativo de elementos, né? Observe essa figura, então, sobre os modelos, né, das camadas internas da Terra. Então, temos ali, né, o caso da divisão geoquímica que você está observando, e ali está marcado a crosta, né, a crosta oceânica, a crosta continental, e abaixo o manto superior. Então, esse modelo geoquímico. Já a divisão geodinâmica, né, ela ajuda a compreender, então, o movimento das placas tectônicas, e ela nos interessa. E aí você percebe que o que é chamado de litosfera, né, a litosfera ali, a esfera das rochas, né, compreende no outro modelo tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica e uma parte do manto superior, né? Então uma parte ali que está, né, próximo então ao que seria a crosta. Então essa parte aí, parte do manto superior mais crosta, é chamado de litosfera. E abaixo da litosfera, a astenosfera, que está então dentro do manto superior também. Então você percebe com esse modelo, né, que agora nós vamos pensar mais nessa divisão geodinâmica para explicar placas tectônicas. A espessura da litosfera, né, ela é variável, né? E por quê? Porque a própria crosta, né, em si tem diferente densidade das rochas, né, e aí acaba sendo certos locais mais fina a crosta, então consequentemente também a litosfera é mais fina, e tem caso que ela tem uma espessura maior. Então, pensando, né, na parte aí da litosfera, né, que a litosfera compreende também a crosta, né, existe a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica tem tipos de rocha predominante basalto. O basalto ele é mais denso, né, e por conta disso também essa crosta, por ser mais densa, ela também é mais fina, né, ela tem uma menor espessura. Então, alguns locais, né, a crosta tem aí cerca de 100 km de espessura, devido ao predomínio dessas rochas do basalto. Só que em locais que é continental, a crosta continental, aí há um predomínio da rocha, né, do granito. Então, rochas graníticas. E nesse caso, a espessura da crosta acaba sendo maior e uma densidade menor, né? Então a espessura que pode chegar aí até 400 quilômetros. Por causa da questão lá que você também aprendeu em aulas anteriores do princípio de isostasia, né? O princípio de isostasia, que é um equilíbrio, né? Pensa o caso do iceberg. O iceberg é possível avistá-lo, né, fora da superfície, acima da superfície, a parte dele acima da superfície da água, é um pequeno pedaço, mas ele tem uma grande parte de sua massa por baixo, né? Então ele chega a mostrar ali parte de 10% do seu volume, sendo que o restante, né, está ali oculto por baixo, né, no caso da lâmina da água, está mergulhado. Então, por conta disso, também quando a gente pensa na crosta, na parte continental, ela tem um mergulho, né, maior no manto. Então, como se fosse aí, vai fazer uma analogia, se fosse uma raiz maior, né? Então, onde
onde é a crosta oceânica, a espessura é menor, mais contínua, e nas áreas continentais, principalmente em área de montanhosa, vai ter um mergulho maior ali, né, da crosta continental. Então, isso é devido ao equilíbrio do princípio isostático, né? Então, a gente observa nessa imagem, né, o que eu estava falando, e aí você vê que a crosta oceânica está ali com a cor, né, preto ou marrom bem escuro, e a crosta continental que está ali, né, com a cor cinza. Lembrando aí que o cinza está representando o granito, né, rochas graníticas, e o preto aí, rocha basalto. E aí você tem, né, o que é a litosfera? Você percebe aí, está marcado litosfera continental, litosfera oceânica. A litosfera é a crosta mais o manto, né, a parte superior dele que é rígida. Então aí você vê que a litosfera oceânica ela é menos espessa que a litosfera continental. Por conta do quê? Por conta da crosta continental ser, né, a crosta continental aí ter uma maior espessura. A astenosfera já tem um comportamento que é pouco rígido, então ao longo da escala geológica, né, acaba fluindo ali e movimentando. Atualmente, a teoria das placas tectônicas é um modelo científico, né, que explica essa dinâmica interna da Terra. Mas, né, para se chegar à teoria tectônica de placas, né, chegar à explicação correta, foi um longo processo, né, de construção aí de conhecimentos geológicos que chegaram, né, nessa teoria. Para se ter exemplo, né, em 1620, né, o filósofo Francis Bacon, né, que viveu lá de 1561 até 1626, ele percebeu ali, né, uma complementação entre as linhas do traçado, né, que você pega ali do recorte do litoral da América do Sul, a parte do litoral leste, com o recorte do litoral africano oeste, né, a costa oeste, que há um encaixe entre esses continentes, essas partes, né? E por que foi, né? A gente pensar assim, em 1620, temos que levar em conta, né, que o conhecimento, no caso científico da época, né, o conhecimento também de registros cartográficos, né? Então, de mapas, foi uma época aí de grandes navegações, e aí começaram a fazer mapas mundi, e com esses mapas, né, perceberam essa semelhança, né? A gente tem que lembrar lá do caso do mapa de Mercator, né? Que é lá no final do século XVI, 1570, 80 e pouco, né? 60 e pouco, que foi lançado. Então, essas obras que aí serviram para este questionamento, né? Então, levantaram-se a possibilidade que a América do Sul e a África estiveram unidos no passado e foram se afastando. Mas isso daí, né, precisava de provas, né? Apenas o recorte ter semelhança ainda não explicava. E do século XIX, um geólogo austríaco chamado Eduard Suez, né, ele afirmou a existência de supercontinentes, né, no passado, e aí que a parte sul, né, no caso dos continentes que atualmente, né, o recorte estão no sul, a parte sul, eles se encaixavam e tinham formado um continente que ele chamou de Gondwana, né? E qual que foi o argumento que Eduardo Suez usou, né? Ele baseou-se, né, em fósseis. Então ele encontrou fósseis semelhantes em, em partes da América do Sul, da África, da Índia, da Austrália e também, né, foi vendo essa correlação de fósseis, o estudo dele, né? Então permitiu essa ideia. Então que há 270 milhões de anos atrás
entre 270 milhões de anos atrás, 299 milhões de anos atrás, né, havia aí uma árvore que era muito abundante, predominante. Essa árvore é uma gimnosperma, né? Lembrando que a gimnosperma é aquela árvore que ela não tem, né, uma proteção à sua semente, então ela não tem fruto. Um exemplo seria os pinheiros atualmente, também, né, a araucária, né, a araucária do Paraná, por exemplo, né, o pinheiro do Paraná. Esse exemplo de gimnosperma. Só que essa gimnosperma que Eduard Suez encontrou os indicativos, ela está extinta. Então ele encontrou fósseis, né, fósseis de folhas, de partes dessa árvore extinta, né, chamada aí Glossopteris. Então esse nome. Está aí, né, a imagem do que seria aí a Glossopteris, né, essa gimnosperma. E aqui, né, você percebe como que a gimnosperma, né, ela se distribuiu, essa gimnosperma Glossopteris, ela se distribuiu ao longo, né, dos continentes que estiveram juntos. Então, a parte sul aí que o Eduardo Suez chamou de Gondwana, né? Então, a imagem ao lado você percebe um fragmento de rocha com os fósseis ali, né? Então as folhas fossilizadas e o mapa ao lado, né? Mostrando a parte 1 América do Sul, o 2 a África, o 3, né? No caso Madagascar, o 4 é a Índia, o 6 a Austrália e o 5 a Antártica. Então como teve essa distribuição, né, espacial, e isso é prova, né, de que essa árvore ela ocupava essa faixa, né, toda aí de terra, né. Então foi havendo um acúmulo gradual de conhecimentos, né, e aí o geofísico e também meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, né, ele que viveu de 1830 a 1930, ele imaginou, né, que todos esses continentes dispersos atualmente, né, na superfície terrestre teriam se formado a partir de um único continente primordial, né? E aí esse continente primordial chamado, ele deu o nome, né, de Pangeia. Então, diferente do Eduardo Suez, que falou apenas, né, da parte sul, o Wegener já pensou, né, além, pensou então em todas as áreas junto, né? E que a Pangeia, né, teria se separado em pedaços que resultaram na distribuição atual, né, na posição que está nos continentes e também, né, da formação de oceanos, né, que temos no caso o Oceano Atlântico. E aí, isso, né, essas ideias do Alfred Wegener, que ele reuniu em livro, fez estudo, ele chamou, né, de teoria da deriva continental, então da separação dos continentes, né, teoria da separação, teoria da deriva continental. E aí, no exemplo dele, falava que então havia um único continente, chamado aí de Pangeia, toda a Terra, né? Além disso, boa parte do entorno tinha um oceano chamado Pantalás, né? Então um grande oceano aí em torno dessa massa de terra que formava o único continente Pangeia, e uma parte da Pangeia, o recorte do litoral formava-se, né, uma abertura e ali para o oceano, e aquela parte foi chamada de Mar de Tétis. Então, na parte leste, aí, onde seria a Arábia, a Ásia, né? Desculpa, parte do continente asiático, da Índia, teria ali o Mar de Tétis. A gente está vendo aqui, né, uma projeção de como seria, então, a Pangeia, né? Então, Pangeia ou Pangeia também é a mesma coisa, né?
o jeito de escrever é válido os dois. Então você percebe que tem o Pantalassa, né, cercando ali, o nome dele está marcado na parte oeste, mas ele também vai para a parte leste, né? Porque ali é um mapa da Terra aberta, né? Esse caso. E aí a parte que está ali na parte leste, que tem uma abertura grande para o Oceano do Pantalassa, foi chamada ali de Mar de Tétis. E o Alfred Wegener, né, para comprovar essa deriva continental, né, as suas ideias, ele buscou explicações geomorfológicas, explicações da estrutura geológica, né, e que haviam semelhança entre a América do Sul e a África, né. Exemplos dessa semelhança, né, tem continuidade, por exemplo, né, então a serra lá na África do Sul, né, no continente africano, a Serra do Cabo, que ela tem um prolongamento que seria na Argentina, né? Serra de la Ventana. Então, isso já é algo aí que comprovaria, né, da parte geológica, né, geológica e geomorfológica, então a característica aí do relevo comum. Além disso, também analisou, né, marcas deixadas por processo de glaciação nesse continente aí que estava tudo junto, né, no passado. Então, houve períodos de glaciação, e aí, conforme esse período de glaciação ficou mais intenso, o gelo, a camada de gelo foi se expandindo, e nesse processo de expansão, as rochas, né, acabam sofrendo aí uma ranhura, né, as rochas que estão no embasamento ali desse gelo, né, dessa camada de gelo, sofre ranhura e deixa marca de estrias. Então, essas estrias de glaciais, né, que houve lá 300 milhões de anos atrás, né, e aí ele percebeu também rochas da América do Sul e da África, sul da África, da Índia, né, então semelhança. Além disso, né, pegou lá aquela ideia já que o Eduardo Suez vinha trazendo, que era dos fósseis, no caso aí da vegetação, da flora lá, da Glossopteris, né? Então ele percebeu isso. Reuniu as ideias, né? Alfred Wegener reuniu essas ideias num livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, que foi publicado em 1915. Então, essas ideias, né, foram publicadas em 1915. E aí que tá, né? O problema da teoria da deriva continental foi a explicação que ele deu para esse movimento. Porque, de fato, Alfred Wegener estava certo em dizer, né, que no passado os continentes estiveram juntos e que a litosfera é dividida, né, em placas tectônicas. Mas, né, ele afirmava que os continentes flutuavam sobre a crosta dos oceanos. Então, os continentes, a crosta do oceano estaria por baixo, os continentes flutuavam, né, sobre a influência das marés, do Sol e da Lua. Né? E como isso acontecia, ele não explicou. Né? Então, a influência das marés, Sol e Lua seria aí o que levava ao deslocamento das placas, né? Então, apesar dele ter tido boas evidências aí, né, e cada vez ia aumentando mais ainda evidências geológicas, os cientistas não consideravam a teoria da deriva continental por ela não explicar direito, né, de uma forma aí adequada, como se movimentava essa camada externa, né, da Terra e esses blocos, né, da litosfera. Então, qual a razão desse fenômeno? E Alfred Wegener, né? O Wegener morreu em 1930 e sem encontrar uma explicação para sua teoria, mesmo porque a explicação foi, né, a partir aí de aperfeiçoamento de equipamentos que conseguiram coletar informações importantes, né? Informações importantes sobre o oceano. Então, lá, né, no final da década dos anos 40 e também na parte dos anos 50, né, então 1940, 1950, foram levantados
diversos dados do fundo oceânico, né, com equipamentos, então, que agora obtinham esses dados instalados em navios, né? Então, você tinha navios aí coletando rochas e também, né, coletando várias rochas e fazendo medidas, né, pegando informações sobre o fundo oceânico. Juntando essas informações, né, dois norte-americanos, um chamado Harry Hayes, né, e o outro Robert Dietz, eles propuseram, então, esses dois norte-americanos propuseram a chamada teoria da expansão do assoalho oceânico. Então, essa teoria da expansão do assoalho oceânico foi fundamental na explicação aí, né, do mecanismo que move as placas tectônicas. Então, Alfred Wegener tinha lançado lá uma ideia, né, uma ideia ali que outros já vinham trazendo, né, ele trouxe ali, mas ele não sabia explicar. E com o estudo aí, com a coleta de dados oceânicos, né, do fundo oceânico, aí veio a teoria da expansão dos assoalhos, do assoalho oceânico, foi possível explicar. Então, Harry Hesse, né, e Robert Dietz conseguiram demonstrar, né, que os continentes e também a crosta oceânica, então tanto a crosta continental como a crosta oceânica se movem em conjunto, né? E aí, né, nova crosta oceânica vai se formar em locais que uma crosta oceânica se afasta da outra, né? Então aí no processo de afastamento, que é bem lento, vai ter fissuras, né? Então vai ter fraturas aí, fissuras no fundo do oceano. E aí aliviando, né, essas fraturas, vai aliviar a pressão das partes, né, que seguiram para da ponta, vamos dizer assim, da outra ponta das placas tectônicas. Então vai ter um processo ali de fissura, alivia a pressão também. O material, né, no caso o magma, ele sai então das camadas interiores e solidifica ali, né? Aí torna aí uma parte sólida, né? Ele acaba solidificando. Então, a explicação do processo que movimentam as placas tectônicas estava, né, lançada. Então, o magma sobe por fissuras, né, de placas que separam, e aí essas placas que separam no meio do oceânico formam as chamadas, né, cordilheiras dorsais, né, cordilheiras no fundo oceânico, chamadas aí dorsais mesoceânicas, né, que estariam aí cadeias montanhosas no meio do oceano. E com o resfriamento do magma, né, gera aí acréscimo de mais material na borda dessas placas que estão se separando, e as outras placas, as outras partes da placa que estão mergulhando, né, elas vão mergulhar para camadas mais profundas e vão passar aí por um processo de destruição delas e reciclagem. Então é esse o mecanismo, né? A transferência ali de calor das partes internas. Esse exemplo, né, que você está vendo é o caso ali, né, da placa africana e também da placa sul-americana. E elas estão no processo aí de separação, né? E a separação bem ali, né, onde formou, né, o Oceano Atlântico. Então estiveram juntas no passado, separaram, formou aí, né, o Oceano Atlântico há cerca de 200 milhões de anos atrás. Então o que você percebe aí, né? E esse processo de separação, ele abre ali, né, uma fissura, né? Essa fissura ali, né, essa fratura é em forma de rift, que eles chamam, né, que se chama, e esses rift entra o material ali mais quente do interior da Terra, ele transborda e já se solidifica. Então você vê aí, né, como essa parte do leito do oceano está bem, bem rugosa, né? E ali é o caso do caminho, né, que está fazendo. A própria essas partes do oceano que está
entrando ali, né, o material do magma, também tem um deslocamento, muitas vezes, lateral das fissuras, né? Também acaba tendo um deslocamento, né, nesse sentido. E percebam que a placa está separando e está empurrando, né, toda a crosta também continental, empurrando da África e da América do Sul. E mais para frente, né, vai ter um processo aí, né, de destruição, que é uma parte aí de subducção da outra ponta, né, da placa. Percebam que ali, né, como exemplo, está marcado as correntes de convecção, então, que é a corrente aí que faz a transferência do calor. Mas, lembro vocês, esse processo é muito lento. Se você ver algum vídeo de uma animação, né, que está ocorrendo ali de forma bem rápida, né, é apenas, né, como eu falei, uma animação, um exemplo aí, né, muito acelerado, porque não é assim que ocorre, é um processo muito lento, né, de troca de calor. Percebam nessa imagem, né, sobre a idade do fundo oceânico. Então, os dados, né, das rochas. E aí, o que você percebe? A figura menor, né, tá ali mostrando a dorsal mesoatlântica, né? Ela vai aí cortando o Oceano Atlântico. E na parte do meio estão as rochas mais antigas, mais antigas não, desculpa, as rochas mais novas, né, que estão ali na linha vermelha. E depois a numeração desse daí é o tempo de cada rocha, né, daquele fundo oceânico em milhões de anos. Então você percebe que bem a linha que está ali contornando a linha vermelha, né, está marcada ali 9 milhões de anos. Então são rochas de 9 milhões de anos. Conforme afasta, você vê que vai ter rochas aí de 81 milhões de anos. E na parte que está chegando, né, no litoral da África e também no litoral da América do Norte, rochas de 180 milhões de anos. Então, veja que esse processo de separação, né, ele data aí de 180 milhões, 200 milhões de anos e começa a formar aí o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico continua nesse processo, né, de expansão do seu assoalho. As partes mais antigas, né, a gente viu distante da dorsal, tende então, né, a entrar sob porções continentais das placas, né, num processo aí que vai, né, afundando. Mas em casos, né, que tem uma parte da placa que é mais fraca que outra e que o mergulho é muito grande, né? Então forma ali uma área de subducção, né? E aí conforme uma placa vai se deslocando por baixo, né, vai aumentando a pressão, a temperatura e ela vai afundando, afundando. E a placa de baixo, então fazendo isso, ela vai ter um processo aí de fusão, né? E o magma que estava em outra parte vai acender. Então, esse processo todo, né, que leva aí ao deslocamento das placas tectônicas mais ao longo de milhões de anos. Veja essa figura. Essa figura aqui está mostrando, então, onde terminaria aí na parte oeste a placa sul-americana, lembrando que ela está, né, a outra ponta, a outra parte no meio do Oceano Atlântico. Então agora a gente está vendo aqui no Oceano Pacífico. E aí no Oceano Pacífico, onde é o litoral do Chile, né? Você tem o que? Uma placa ali chamada Nazca. A placa Nazca, né, ela é mais densa, ela está mergulhando sobre a placa sul-americana, que tem uma parte ali de rochas graníticas, né, a crosta continental, e ela é menos densa. Então, bem onde ocorre o mergulho entre uma placa e outra, né, você vê ali que tem marcado, né, os pontos mais profundos do oceano, que são as fossas, né? Então, essas fossas aí, né, são fossas tectônicas, né? Então, fossas marinhas de origem tectônica. E, por outro lado, né, essa placa sul-americana, por estar vindo de encontro com a Nazca, o relevo ali ficou dobrado, por isso, né, chamado aí essas cordilheiras, né,
de dobramentos modernos, porque esse processo é recente na longa história geológica da Terra. Então aí você percebe que a placa Nazca entra debaixo da placa sul-americana, onde está essa seta descendo por baixo, é a tal, né? Ali para baixo vai ser a zona de subducção, então, que vai destruir, né, aquela placa, mas bem lentamente. Nessa imagem, né, você pode ver aí, né, como seria, né, pensando aí no interior da Terra. As setinhas, né, estão mostrando aí como que seria o fluxo de calor, mas lembrando que é um esquema aqui didático, né, porque não necessariamente faz esse movimento circulatório e também não é algo rápido. Tanto é que esse movimento aí de transferência do calor por convecção, ele é lento, né, e ocorre aí em poucos centímetros por ano um deslocamento. Tem alguns locais, né, da Terra que a troca de calor não é necessariamente, né, um ciclo assim de convecção, né, que é o caso dos hotspots de vulcão, né? Então é diferente o processo. Com isso tudo, né, entendendo aí esse processo de expansão do assoalho, aumento da placa tectônica e o outro lado já tendo um consumo, né, dela, da placa, o que entende então, o que explica o movimento das placas tectônicas? Esse fluxo térmico, né, o fluxo da temperatura diferente das camadas interiores da Terra, né, ele se deslocando esse fluxo de calor ao longo de milhões de anos, esse processo bem lento. E aí, por conta disso, né, e também da própria ação da gravidade, né, das placas, então a própria ação da gravidade das placas, há esse processo, né, de movimentação. Né? Então, por que eu falei também da própria ação da gravidade? Porque as placas mais densas, né, a parte que está em subducção, vai puxar também a parte anterior, né, a parte ali que está se afastando da placa, por exemplo, no meio do oceano. Então, onde está se afastando, a outra que está mergulhando por baixo está puxando também. Né? E então é esse o entendimento, né? O mecanismo aí por trás de como se chegou, né? Como foi um processo longo, né, para chegar aí a esse conhecimento. Então, veio lá, né, foi muito importante as ideias, né, o estudo de Alfred Wegener. Então, quem vai explicar, né, esse processo, então, o mecanismo de movimento das placas vai ser, né, os norte-americanos Harry Hayes e Robert Dietz. Então, é esse longo estudo aí, processo, né, de evolução do conhecimento geológico para explicar esse mecanismo. E por fim, né, só para falar aí algo de curiosidade, né, o Alfred Wegener falou então da Pangeia, mais da Pangeia, né, que foi um supercontinente que concentrou aí todas os continentes atuais, toda a massa de terra, né, num bloco só. Existiram também outros continentes antes e a própria Pangeia se divide em Gondwana, e a parte norte em Laurásia. Mas antes disso, né, a Pangeia existiu em 300, 200 milhões de anos atrás, né, também teve outros continentes, né, Oudrédia, né, há 400 milhões de anos atrás, Panatóia, há 600 milhões de anos atrás, né, Rodínia, aí a coisa, né, de 1 bilhão de anos atrás, Colúmbia, Nena. Então, teve aí vários outros, né? Mas quanto mais longe, né, é mais difícil, né? Quanto mais tempo atrás é mais difícil encontrar vestígios, né? Então, isso daí, né, é algo que é um estudo aí, um indicativo, mas, né, não consegue obter provas tão fáceis, né? Provas aí abundantes, né, dos outros continentes anteriores. Então, vamos lá.
Aproveite aí, né, os conteúdos de geografia e boa aula, né? Bons estudos.